Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Hoje nós vamos falar sobre a falta de segurança nas UPAs e outras unidades de saúde do Rio. Conosco aqui na mesa estão o vereador Jones Moura, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Vereadores, Miriam Lopes, presidente do Sindicato de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do município do Rio, e o médico Jorge Darze, presidente da Federação dos Médicos do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação de todos. Há cerca de 2 semanas nós tivemos um episódio grave na UPA da Maré, quando um médico colombiano foi levado por bandidos para fazer o atendimento de um comparsa. Nós estamos, inclusive, com imagens do momento em que os bandidos estavam dentro da UPA. Doutor Jorge Darze, eu queria saber do senhor, existem muitas denúncias de insegurança nas UPAs aqui no Rio? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, cumprimentar o vereador, a Miriam. Sem sombra de dúvidas, nós estamos lidando com um assunto que é antigo, né, no Rio de Janeiro. Nós já convivemos com isso há muitos anos, só que o que nós estamos percebendo é que houve um agravamento dessa situação nos últimos anos. Nós temos, preciso considerar que a forma de violência que atinge o profissional de saúde não se resume ao sequestro. O sequestro foi talvez a forma mais avançada, né, do crime organizado agir no Rio de Janeiro. Mas é preciso considerar que existem outras formas de igual importância, como é o caso da insatisfação da população no atendimento à população, a insatisfação da população com o tipo de atendimento recebido. É muito comum haver reação ou do paciente ou do familiar contra esse profissional de saúde, agressão física ou verbal. É preciso considerar também o fato da rede pública hoje estar atendendo um tipo de população que antes era atendida na rede hospitalar do sistema penitenciário. Eu estou falando dos presos custodiados. São pessoas com periculosidade que são levadas aos hospitais públicos, local em que ele não tem preparo para atender esse tipo de paciente. Uma outra coisa de igual importância também no campo da violência é a condição de trabalho desse profissional. A condição de trabalho desse profissional já o violenta e o expõe a uma situação que pode gerar o mau resultado. E os processos judiciais estão aí no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aumentando a cada dia que passa em função do quadro de crise do funcionamento do sistema público de saúde. E o sequestro foi talvez uma das formas mais avançadas, que nós já não tínhamos conhecimento há muitos anos, e passamos agora a ter esse caso concreto e que me parece poderá se tornar uma rotina. Agora, essa situação ela ocorre, na minha opinião, em função do que nós estamos vivendo no país. Não é típico do Rio de Janeiro essa questão. Eu, agora, na presidência da Federação Nacional dos Médicos, tenho tomado conhecimento desse problema atingindo a toda a rede pública do Brasil. Ela é mais marcante na região sudeste e o Rio de Janeiro tem sido, talvez, o estado da federação com a maior crise na área da segurança. Agora, eu entendo que essa crise aqui, se ela está mais grave, ela acompanha também a situação de gravidade em que se encontra o governo do estado. O direito à segurança e o papel do Estado na garantia da segurança do cidadão são regras estabelecidas pela Constituição Federal e é atribuição do Estado. O Estado é que tem essa competência. Agora, se nós estamos vivendo num Estado em que o governo, a metade está na cadeia e a outra metade está fora da cadeia, e todos estão denunciados, inclusive o governador do Estado, cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral, inclusive denunciado na Operação Lava Jato, eu entendo que essa situação ela tem uma base, um contexto que estimula a própria violência, na medida em que a própria administração pública, além de ter representantes denunciados e criminosos fazendo parte de quadrilhas, que estão, inclusive, uma parte já na cadeia, isso é um péssimo exemplo para a sociedade carioca. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação em que esse exemplo acaba estimulando, né, o crime organizado a agir de maneira cada vez mais avançada. Em contrapartida, se o Estado também está numa crise, além da crise política, moral, também numa crise econômica gravíssima, a própria máquina da administração pública hoje já não consegue dar conta do recado. Nós temos policiais com remuneração atrasada, nós temos os equipamentos de proteção individual, geralmente sucateados, eles exercendo essa atividade sem que isso esteja devidamente em condições para assegurar a plena condição do exercício dessa profissão. Nós temos as viaturas sem combustível para circular no Rio de Janeiro. O caso das UPPs, que foi, num determinado momento, uma expectativa que a população teve, no sentido de tentar alimentar a esperança de que ali pudesse resolver o problema, o próprio secretário Beltrame já dizia à época que não adiantava levar policial para essas áreas conflagradas se o Estado não acompanhasse a polícia. E nós não tivemos o acompanhamento do Estado
junto com a polícia. Nós não tivemos a educação, não tivemos a saúde. E quando se coloca a saúde lá sem dar condições para o desempenho dessas funções, nós temos cenas como essa que o Rio de Janeiro tem visto a cada dia. Quer dizer, não adianta a gente insistir num caminho que está equivocado. Nós temos que pensar em rever tudo o que está acontecendo, nós temos que tentar, junto com a sociedade civil organizada, abrir esse debate sobre a questão da insegurança no setor da saúde pública. Né? Quando a gente vê, o Rio de Janeiro vive uma guerra, né? Uma guerra que está declarada, muito parecida com as guerras que a gente tem visto nas televisões em outros países, mas você veja que todo hospital de campanha, hospital de guerra, geralmente essas unidades têm uma certa proteção dos exércitos que participam daquela guerra. Nós aqui no Rio de Janeiro colocamos essas unidades públicas de saúde em locais que estão absolutamente desprotegidos e esses profissionais de saúde ficaram como alvo, né, do crime organizado, assim como a própria população moradora daquela região, e essa situação não tem fim se não houver, de fato, uma rediscussão do papel do Estado, a competência do Estado, o papel da polícia, a inteligência agindo nessa área de fundamental importância. Enfim, eu tendo a ter uma visão pessimista de uma solução no curto prazo, mas eu tenho esperanças de que a médio e longo prazo a gente consiga equacionar essa crise da segurança no Rio de Janeiro. Miriam Lopes, diante desse quadro desenhado pelo Dr. Jorge Darzi, você também está pessimista com relação a uma solução rápida para isso? Bom, primeiro agradecer por estar aqui presente, pela iniciativa do vereador na questão do quesito assunto de segurança. Olha, pessimista eu nunca quero estar. Eu acho que a gente tem que avançar. A gente tem que ir para as ruas, reivindicar, ter um diálogo, conversar, mas a gente não pode ter o pessimismo. Agora, nossos profissionais de auxiliares e técnico de enfermagem estão na ponta 24 horas no leito do paciente. Ele fica ali até a saída do paciente. E 90% das vezes esse profissional é que é também atingido dentro dessas unidades públicas, UPAs do município, do estado, do federal, porque eles é que estão na ponta. Então a questão de segurança está atingindo sim nossos profissionais. Estamos trabalhando com medo dentro das unidades por falta dessa segurança, ao redor da unidade e dentro da unidade também. Não basta um guarda municipal hoje, ele cuida do patrimônio da unidade, ele não cuida da segurança da unidade. Então a gente precisa de trabalhar com segurança. Além de termos nossos salários defasados, atrasados, ainda temos que trabalhar com a falta de segurança dentro das unidades. O que nós temos lá de profissionais, com processos junto com a gente, nós estamos recorrendo e trabalhando na ação civil que foram agredidos por essa falta de segurança. E também a questão do paciente, do acompanhante, que não entende o sistema que está acontecendo, a dificuldade que o governo está fazendo em fornecer àquela unidade condições mínimas de trabalho. Então, o paciente, ele acha que o profissional da enfermagem é culpado daquilo, e não é. Ele está vivendo dentro do sistema, está lá presente dentro da unidade, no leito, mas servindo também como alvo. Então, nossos profissionais estão com transtornos também, procurando ajudas psicológicas para poder continuar trabalhando, muitos com licença médica. É a falta de segurança. No Rio de Janeiro, isso está um absurdo, mas eu não vou declarar pessimismo. Agradeço, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já para saber o que a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Vereadores está pensando e tentando fazer para resolver esse problema. Até já. Nós estamos de volta com o Rio TV Debate, que está discutindo hoje a falta de segurança nas UPAs e outras unidades de saúde do Rio de Janeiro. Vereador Jones Moura, o senhor é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Vereadores. Diante desses relatos, o que a Câmara está fazendo, o que a Comissão de Segurança está fazendo para poder amenizar, pelo menos, essa situação? Olha, Renato, deixa eu cumprimentar aqui todos os que nos assistem. E, mais uma vez, estamos aqui falando da violência, a violência que vem tomando conta, a violência que vem perturbando as escolas, perturbando agora as unidades, agora não, né? Já de tempos para cá, as unidades de saúde também.
E a Câmara dos Vereadores, ela esse ano, é a primeira vez que nós temos uma comissão de segurança pública na Câmara Municipal. Há muito se entendia que era dever do Estado, somente do Estado, a questão da segurança pública. Então nós promovemos esse debate de que o município ele também tem esse dever, porque na Constituição Federal, artigo 144, ela diz que é dever do Estado, mas o Estado que detém também o prefeito, o governador e o presidente da República, a força e o poder de Estado. O que nós não devemos deixar é o Estado paralelo entrar no cenário como já está entrando e já invadiu tudo. Mas nós temos que ter o poder do Estado, que tem o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, a intervir nessas questões. E por isso, nós levamos esse debate à Câmara dos Vereadores e responsabilizamos, nós mostramos que o Legislativo também é capaz de colaborar muito nas questões de segurança pública. Nós estamos fazendo isso lá, principalmente mexendo muito nas questões dos guardas municipais, que bem como a doutora Miriam falou aqui, havia-se um entendimento de a Guarda Municipal nas questões dos patrimônios. Então, nós conseguimos mostrar também que a Guarda Municipal ela é uma segurança pública, tem um amplo poder de polícia de atuação e precisa que o prefeito, Marcelo Crivella, venha utilizar essa Guarda Municipal nos espaços do município para que, então, a Polícia Militar possa fluir nas questões de Estado, uma questão mais ampla, e poder tomar conta das nossas escolas, das nossas unidades de saúde, a exemplo do que vem acontecendo. Eu quero até fazer uma pergunta. Olha, como nós já sabemos que criminosos são atingidos por balas, inclusive de policiais, principalmente por facções de oposição, mas também por policiais. Eles vivem em constante guerra, estou falando dos criminosos. Aí temos uma unidade de atendimento de saúde na Maré. Por que já não se tem um plano para que quando esse criminoso for até essa unidade ou qualquer outra unidade no estado do Rio de Janeiro, não se tem um plano, sabe? É um botão mesmo para ser acionado e aí haja toda uma logística de polícia para que tanto os profissionais de saúde, como bem disse a doutora Miriam, e muito bem colocado por sinal, quanto também os pacientes que vão buscar atendimento sejam protegidos, porque é óbvio que se for preso um camarada peixe grande do crime, ele vai ser resgatado com certeza. E eu até agora não vi do Estado um plano para que isso acontecesse. De que maneira, na prática, a Guarda Municipal pode realmente ser utilizada, como o senhor propõe? Olha, demais. Você vê que o próprio artigo 144, que trata da segurança pública, no parágrafo 8º, ela diz que a Guarda Municipal ela é para cuidar dos bens, serviços e instalações. Daí até muito se fala que a guarda é para o patrimônio. Mas só que os bens, serviços e instalações são os locais onde frequentam as pessoas. E o bem maior é a vida humana. Então, como colocar uma pessoa para tomar conta dessa vida humana sem ter equipamentos de proteção individuais? Equipamento, eu chamo a arma de fogo, inclusive, de um equipamento de proteção individual também, porque o policial usa. Então, como colocar esses homens para cuidar da vida humana, inclusive nos hospitais? Eu acho o seguinte, que se são clínicas da família, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, os guardas municipais poderiam sim cuidar, mas eles precisam estar devidamente equipados. E outra coisa, o município, ele tem, pela própria Lei Federal 13022 de 2014, que regulamentou o parágrafo 8º desse artigo 144 da Constituição Federal, para que haja um entendimento melhor na questão do avanço da Guarda Municipal, né? Estamos falando aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele regulamenta, e essa lei federal diz o seguinte, que os guardas municipais são instituições civis uniformizadas e armadas. E embaixo ela diz assim, para que a Prefeitura possa cuidar da prevenção. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente fala da segurança pública estabelecida no local. Mas para que haja prevenção, precisa que o poder de Estado entre no cenário, organize as áreas todas, expulse o crime, expulse as facções criminosas, estabeleça ali programas sociais, políticas públicas que venham atender a sociedade, os moradores dos locais. E aí, quando tudo isso estiver organizado, sai aquele enfrentamento, sai o confronto, sai fuzil, sai caveirão, sai de cena e entra o município para cuidar da prevenção. E aí sim nós poderíamos ter um guarda municipal nesses locais, mas primeiro tem que haver urbanização, socialização e tem que haver o poder de Estado dizendo ao que veio, afinal de contas. Doutor Jorge Darcy, o senhor concorda com a Guarda Municipal nas unidades de saúde? Olha, eu concordo com qualquer iniciativa que venha no sentido de minimizar o quadro que nós estamos vivendo hoje. A proposta do vereador, além de ter base legal, ela evidentemente, estando respaldada na legislação, ela tem todas as condições de serem viabilizadas.
Agora, nós estamos falando de uma realidade que é preciso todas as ideias estarem sintonizadas com a realidade que a gente está vivendo. Nós estamos falando hoje de uma realidade em que nós temos hoje uma crise gravíssima no Estado. A Prefeitura hoje já começa a apresentar sinais de deficiência na área econômica, né? Instituições que prestam serviço a essa área da saúde estão hoje sem receber os seus recursos. Esses profissionais estão sem a devida remuneração. Já se fala hoje num movimento grevista nessa área, reivindicando o pagamento dos salários atrasados. Quer dizer, eu fico imaginando que qualquer ideia boa como essa e outras vão esbarrar na própria realidade objetiva que essas instituições estão vivendo hoje. Verdade. Então, para a gente pensar hoje em medidas que possam trazer algum benefício, e a população quer que esse benefício venha no curto prazo, ninguém quer proposta que venha a médio e longo prazo, porque a situação está ocorrendo hoje, né? E hoje nós temos uma realidade que impede que isso ocorra. O problema é agora. Pois é, o problema é agora. Como vamos enfrentar isso agora? Agora nós temos um Estado falido, que só vai ser renovado nas eleições de 2018, né? Se o Tribunal Superior Eleitoral ratificar a decisão do regional já manda afastar o governador e convocar novas eleições, para ter eleição, tomada de novo governo, próximo já da eleição seguinte. Quer dizer, nós vamos ter um contexto político confuso nesse período, que evidentemente não vai produzir os efeitos no curto prazo que nós desejamos. Uma prefeitura que hoje está no início das suas atividades, com orçamento do prefeito passado, já demonstra alguns rombos orçamentários importantes que começam a comprometer o funcionamento dessa instituição. Então eu percebo que nós estamos mergulhados numa crise política e econômica gravíssima, cuja atuação desse poder público fica hoje seriamente comprometida e com impedimentos para que essa situação de buscar a solução se dê de maneira concreta. Eu acho que a sociedade precisa botar mais a boca no trombone. Eu acho que a gente precisa realmente agir no sentido de cobrar mais das nossas autoridades. O poder público ou o legislativo precisam ter um papel mais preponderante na fiscalização do papel do poder público. Eu acho que o Ministério Público, estadual, federal, devem ter uma ação mais concreta e haver sinergismo entre essas instituições do Legislativo e o Executivo, para que juntos essas três esferas possam produzir resultados numa perspectiva de já começar a resolver no curto prazo essa situação. Nós temos que começar a eleger prioridades, né? Nós não temos prioridades hoje. Hoje se apaga incêndio em todos os lugares. Política de apagar incêndio não resolve o problema. Agora, se a segurança e a saúde devem ser as prioridades, eu acho que nós temos que carregar os esforços necessários, tanto econômicos quanto de pessoal, para garantir que essa saúde e essa segurança se tornem de fato prioridades. O que nós não temos hoje é a definição de prioridades. Então, o que se faz hoje no Estado e no município é só apagar incêndio, é trabalho de bombeiro. Isso não vai resolver o problema, porque isso já é uma repetição do que já acontece há muitos anos. E a gente só tem assistido o agravamento dessa situação. Então é preciso que a sociedade como um todo se mobilize, porque nos países em que essa situação chegou a esse ponto, a sociedade civil organizada, ela se mobilizou. Ela cobrou diretamente do Executivo, o Legislativo teve que ser convocado para participar desse debate, o Ministério Público esteve presente e surgiram ações, ideias que foram implementadas, que inclusive o governador Cabral, quando ainda era governador do Estado, esteve visitando esses países e trouxe algumas experiências, inclusive da Colômbia e de outros países, onde a questão da segurança também era bastante grave, trouxe alguns exemplos para cá que a própria unidade de polícia pacificadora é uma ideia que vem de fora para cá, que foi introduzida aqui e que, se fosse implementada da forma como lá foi implementada, poderia dar certo. Agora, trazer para cima do policial municipal ou o policial da Polícia Militar ou da Polícia Civil como os únicos responsáveis para garantir a segurança daquele local, eu acho isso um grave erro, é expor essa população a um risco de morte, e não é à toa que muitos já morreram, né? A contabilidade da Polícia Militar hoje já ultrapassou o número de 100. Né? No campo dos profissionais de saúde, nós já temos milhares
de profissionais de saúde que foram vítimas dessa violência. Então nós estamos assistindo a uma escalada crescente dessa violência sem que o poder público tenha demonstrado competência para interferir. Agora, o que me chama a atenção, e para concluir a minha participação nesse momento, é que a União assiste tudo isso de maneira passiva, né? A gente tem observado o ministro da Segurança, ministro da Justiça, esse que cuida das Forças Armadas. Da Defesa, né? O ministro veio aqui, trouxe o Exército, colocou o Exército lá na Rocinha, milhares de militares ocuparam, ficaram lá 2, 3 dias, e o que resolveu isso? Nada, a não ser o problema psicológico da presença. Não serve de nada. Não serve de nada. Então essas ações temporais, essas ações midiáticas, ela cumpre um papel muito mais de tentar dar ganho político ao governo que viabiliza projetos dessa natureza. Nós temos que parar com essa história de ficar fazendo política para a mídia, fazer política para garantir a eleição, porque nós estamos falando de uma eleição próxima, não é à toa que o ministro veio aqui para colocar o Exército nessas regiões do Rio de Janeiro, porque já está pensando nas eleições do ano que vem. Então, nós temos que parar de fazer política de segurança voltado para as eleições. Nós temos que fazer política de segurança para um período de longo prazo, de quem mora aqui, de quem vive esse dia a dia dramático que a população do Rio de Janeiro vive, e precisa ter um fim isso. Obrigado, doutor Jorge Darcy. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que discute hoje a falta de segurança nas UPAs do município do Rio. Preso custodiado é o principal problema nas UPAs, Miriam? Preso custodiado é um dos problemas, porque, inclusive, nós tivemos uma discussão no Conselho de Saúde da nossa área aqui do centro, especificamente sobre isso. O preso custodiado dentro das unidades de saúde, ela gera grande estresse e desconforto para quem trabalha nela, porque é um local de acesso para todos. O preso, quando fica dentro da unidade, ele fica na mesma enfermaria que todos os outros pacientes. E isso causa um estresse tanto para quem está na mesma enfermaria, como para quem está cuidando deste preso. Então, a minha opinião é que deveríamos de ter um local específico para esses presos custodiados. É aonde vem a minha indagação, por que não usar o Hospital da Polícia Militar para esses presos? As respostas e os nãos serão muitos, mas é uma das perguntas que eu faço, eu estou perguntando. Por quê? O acesso a esse preso dentro da unidade, com a falta de segurança que a gente vive hoje, acontece o que aconteceu naquele acontecimento do Fat Family, no Souza Aguiar. Um colega nosso, companheiro de luta nosso, auxiliar de enfermagem, até hoje, ainda está sob cuidados médicos por causa dessa situação. Então, os governos precisam de ver a situação dos presos custodiados. Precisa de ter um local específico para eles e que, enquanto isso não acontece, que o atendimento deles fosse dentro das unidades e um local propriamente para ele. Não querendo criar aqui divisão de atendimentos, mas por questões da condição do paciente, que é um preso. Então, e isso ainda acontece o gasto com o profissional, o policial que tem que ficar dentro da unidade, tomando conta daquele preso, ou seja, menos um lá fora, menos um na segurança lá fora, porque ele tem que ficar dentro da unidade tomando conta daquele preso. Então, isso é muito ruim para nós profissionais. A gente precisa de dar conta do plantão, de dar as condições melhores para o paciente, mas a gente vive esse momento de estresse, sobrecarregando o policial ou o batalhão da área, que já não tem pessoal. E por que não tem pessoal? Porque muitos deles estão nessa contagem que o doutor Darcy acabou de dar agora. Mais de 100 já foram mortos. E outros que estão de licença médica, por causa da condição que vive. Baixo salário, sem condições de trabalho, sem condições de veículo, trabalhando dentro de uma comunidade que se dá o nome de UPP, mas não deram as condições totais para ele. Então, como que um profissional, no questão do profissional de segurança, vai trabalhar e vai produzir dessa forma? Então, sobrecarrega quando há um preso custodiado, que ele tem que sair da sua
área de atuação e ficar dentro da unidade do hospital. Vereador Jones Moura, o senhor concorda com essa ideia de se tirar os presos dos hospitais públicos e levar para um hospital específico? Antes do vereador responder, eu quero só dizer o seguinte: o sistema penitenciário tem uma rede de hospitais penitenciários, só que essa rede foi para o espaço. Não funciona. Hoje tem mais essa, né? Hoje nós temos só uma unidade e uma UPA em Jericinó. Nós tínhamos 7 hospitais, perdemos 6. Então, uma situação é muito grave. Concordo, mas eu concordo. E a ideia é ótima, nós temos que propagar essa ideia, porque os hospitais da Polícia Militar, inclusive até hospitais das Forças Armadas, hospitais da Marinha, são hospitais que você chega na portaria, já tem um homem ali armado, você tem que se identificar. Então, o criminoso, quando ele pensa num resgate como esse, ele vai pensar em entrar, fazer o ato dele e ele tem que ter a rota de fuga depois. Então, são locais que realmente pode ser colocado como ideia assim. Eu como legislador e como político, a gente tem o nosso alcance em todos os nossos canais. Eu vou até levar, Miriam, também a sua ideia. É uma ideia que eu já ouvi em outras ocasiões, mas aqui nessa mesa de debate tão importante, nós vamos também fazer com que ela venha a se propagar. Nós, na verdade, estamos falando aqui, Jorge Darzi falou muito bem, nós estamos vivendo um momento, um cenário em que não é somente as clínicas de saúde que estão vivendo isso, não. Chegou a esse ponto. Essa mesa de debate é importante porque nós chegamos a esse ponto. Mas as escolas também estão sofrendo o mesmo problema. As escolas estão sendo alvos de tiroteios, as escolas estão também sendo invadidas para ter seus materiais roubados. As crianças estão morrendo. As crianças estão morrendo. Então, na verdade, antigamente também, uma outra coisa que nós temos que derrubar. Se falava que a educação tem que receber maior investimento. Não, a saúde tem que receber maior investimento. A segurança pública pode esperar um pouco ou tem que se receber. Quando que, na verdade, eu acho que os três formam um tripé importante para qualquer governabilidade. Tem que ter saúde, educação e segurança pública. Os investimentos não podem ser pensados 2 vezes. Mas, sem a segurança pública, a gente não consegue nem chegar nas escolas. Sem a segurança pública, já não se consegue mais ter calma, paz, para levar o nosso enfermo a um hospital. E quando chegamos lá nesse hospital, a gente, se passar alguém na maca algemado, já vem a preocupação. Pronto, aqui vai ter um tiroteio, vai ter um resgate. A gente precisa de segurança pública para estabelecer a paz social e aí poder fluir com a educação e a segurança e a saúde. Lembrando que esses pontos precisam de investimento, como foi bem dito, a curto, médio e longo prazo. Mas o curto prazo é importantíssimo, porque os problemas acontecem agora. Nós estamos chegando ao final do nosso debate, infelizmente nosso tempo está acabando. Nós temos 1 minuto e meio ou 30 segundos para cada um, para as suas considerações finais, começando com o Dr. Jorge Darzi. Eu, mais uma vez, agradeço o convite. Tenho certeza que esses debates dessa natureza irão contribuir muito para que a população se torne mais consciente dos problemas que estão acontecendo. O Legislativo presente aqui também é uma esperança que a gente tem do Legislativo poder intervir. Enfim, eu acho que a sociedade como um todo ganha com debates dessa natureza. Miriam Lopes. Eu também quero agradecer, foi muito bom esse momento aqui. E eu espero realmente que o governo acorde para o que nós estamos vivendo hoje. Vamos parar de colocar a culpa nos profissionais que estão na rua brigando pela segurança e pela paz. A culpa é dos governos que não estão sabendo gerenciar o orçamento que tem em mãos. Vereador Jones Moura. Quero agradecer a todos que nos assistem e também aos presentes aqui que debateram, a Miriam e o Jorge Darzi. E esse debate é importantíssimo, porque nós vamos precisar realmente falar sobre o poder de Estado entrando com força, entrando de verdade para resolver as questões aí que estão abalando as unidades, os centros clínicos, a área também da educação e a toda a população que já não está suportando mais. Eu também agradeço a todos os participantes do debate, vereador Jones Moura, Dr. Jorge Darzi e Miriam Lopes, e a você que nos acompanhou até agora. Até o próximo Rio TV Debate.